Galera, vamos falar sobre A Hora do Mal? Bom, esse filme chegou nos cinemas agora em agosto, no finalzinho de agosto, e era um filme muito esperado. Bom, eu particularmente esperava muito por ver esse filme. Ele ainda está nos cinemas, então a gente veio falar no Bora pro Cinema, mas eu quero deixar algumas impressões. Então, bora pro cinema? Oi, seja muito bem-vindo, você está no Pipoca Crítica, meu nome é Luciana Ligório e eu só quero saber, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí no inscrever-se, ative os sininhos que a gente vai trazer muitas novidades para vocês. Bora lá? Bom, galera, eu tava muito ansiosa para ver esse filme, A Hora do Mal, porque eu sou uma pessoa que particularmente gosto de filmes de terror. E também sou uma pessoa que, como muitas que gostam de filme de terror, tem se decepcionado com alguns filmes que vêm sendo entregues nos últimos tempos. Mas A Hora do Mal, eu tô meio que dividida. Por um lado, a história tem tudo para ser uma história mega legal, até o motivo e tal, porque eu achei que não ia ter essa resposta. Mas por outro lado, ele é um filme lento, de difícil assim, como é que fala? Difícil prender a sua atenção. Você tem que realmente estar muito interessado. Ele começa com uma narração, né, de uma menininha contando que no dia 17, às 2h17 da manhã, 17 crianças sumiram, né, coincidentemente, todas elas de uma mesma sala, da professora Justine. E, na verdade, essa sala tinha 18 alunos, né, e 17 desses alunos desapareceram às 2h17 da manhã. Ah, por que eles sabem que foi 2h17 da manhã? Porque a maioria das casas tinha câmeras na porta. Então, quando as crianças saíam para a rua, eles viram quando elas saíam e para que direção elas iam até sumir na escuridão. Olha, apesar da minha decepção com esse filme, na verdade a minha decepção se deu porque eu achei que A Hora do Mal, e por toda a propaganda que fizeram, seria um filme que tivesse muitos jump scares, que você fosse se assustar bastante, que fosse ter assim monstros muito feios, e na verdade a história não é sobre isso. Sabe, não é sobre forças sobrenaturais, mas de uma outra forma, de uma forma diferente, entendeu? Eu vou dar alguns spoilers, mas eu espero não dar muitos aqui para você não perder a graça de assistir, tá? Bom, então começa com essa narração e aí primeiro a cidade culpa essa professora. Fala, poxa vida, que estranho, só nessa sala dessa professora sumiram 17 crianças, sobrou só um. Obviamente essa criança também é investigada e lá no final vai explicar também como que foi esse procedimento policial, o que aconteceu, né, e tudo mais. Mas a princípio fica nessa guerra e então ficam um monte de protagonistas. Vem a professora Justine, tem o diretor da escola, que tem hora lá que tem cenas só pra ele. Tem um pai de uma das crianças, do Matthew, o pai que fica meio bravão, revoltado. E tem o menino, que também é um personagem principal importante. E a pessoa o motivo pelo qual as crianças sumiram. Mas tem essa explicação no filme. Bom, apesar dessa minha decepção inicial, o filme teve ótimas notas, tá? No IMDb ele tá com 7,8, né? Ali pelo Adoro Cinema, ele tá com 3,5 de 5. Acho que não é tão ruim assim, tá na média, mais ou menos. E no Rotten Tomatoes, a aprovação ficou entre 96% e 100%. Será que é eu que tô muito exigente? Não sei, galera, mas bora lá. E aí tem algumas curiosidades, né? O horário de desaparecimento das crianças é às 2h17 da manhã. Mas o diretor fez até um calendário para ver se essas datas, enfim, se conectassem de alguma forma na história, mas foi impossível, eles não conseguiram conectar isso. Tá, mas isso é só uma pequena curiosidade, né? A Julia Garner, que faz a professora Justine, ela assumiu esse papel no lugar de Pedro Pascal, que não poderia fazer por conflito de agenda. Uma vez que Pedro Pascal está quase em todos os filmes que se aparece nesse cinema, gente, nesse ano de 2025.
aí ele não conseguiu fazer isso também. Bom, essa coisa de ter vários personagens também faz um pouco de sentido, né? Uma curiosidade aqui é que essa estrutura narrativa, ela segue um formato de capítulos que foca, né, nesses vários personagens, para dizer o quanto que o sumiço dessas crianças impactou em várias pessoas diferentes. Uma coisa que eu particularmente senti falta é que foram 17 crianças, mas focaram apenas no pai de uma. E uma outra lá, mas assim, só porque esse pai foi atrás dessa informação. Porra, 17 crianças sumiram, estão sumidas há dias e a cidade não está preocupada com isso, quer dizer, eles têm apenas uma reunião para falar sobre isso e nessa reunião determinam que a culpada é a professora Justine, também sem provas nenhuma. Uma coisa que eu senti falta foi dessa preocupação dos outros pais, sabe? Que parece assim que tá todo mundo alienado, né? Muita coisa aconteceu ali de uma forma muito louca. Então, assim, não fez muito sentido para mim. Se fosse o filho meu, eu ia estar desesperado. Galera, eu falar assim, que o filme me prendeu a atenção. Primeiro porque a narração da menina no início, é óbvio, ela vai te contar uma historinha e ela te prende nessa historinha. 17 crianças, 17 crianças apareceram às 2h17 da madrugada. Tá bom, por quê? Por quê? Uma outra diferença que esse filme tem dos filmes de terror normal que a gente vê é que ele tem um final. Ele tem um final explicativo. Você entende o que aconteceu. E aí vai o spoiler, tá? Então, se você vai assistir ainda, atenção, alerta de spoiler daqui pra lá. Eu achei interessante essa proposta, né, de por que as crianças sumiram, né? Simplesmente uma mulher, que era a tia, né, do menino, que era da sala, o único que sobrou, do Alex, ela tinha uma doença grave. Porém, ela era uma espécie de bruxa, eu não sei, lá no filme eles não denominam ela como bruxa, mas ela faz uma bruxaria, um ritual. E ela entende que manter essas crianças, e aí não tem essa explicação, não entendi bem, manter essas crianças paralisadas, que é o que ela faz por dias e dias e dias, né, enquanto elas estão desaparecidas, mantê-las paradas no porão faz com que ela fique jovem novamente, não jovem, forte. A doença não tome ela, entendeu? Não ficou claro também se isso acontece realmente ou se isso é só uma voz da cabeça dela e que ela acredita nisso. Até porque ela controla as pessoas através dessa magia, uma mandinga doida que ela faz lá, uma roseira que ela rasga a mão e pega o sangue, enfim. Mas não fica muito claro se ela usava o sangue dessas crianças ou nada disso. Ela simplesmente colocou as crianças sumidas lá um tempo. Então, assim, você entende também. Tem um final que as crianças são libertas, né, dessa maldição e aí vão para casa. Só que dá a entender que algumas tiveram sequelas, né? Algumas deixaram algumas sequelas ali pra galera. Então, dá pra você entender direitinho. O filme ele tem um final, ele é explicado, né? E durante o filme ela mostra como que é feito esse ritual desde o início, como que ela controla essas pessoas, né? E tem um casal que é do diretor da escola que ela consegue controlar a mente deles. Bom, falando de elenco, é um elenco muito bom, tá, galera? Tem um elenco forte. E aí a gente vai falar de alguns deles aqui. A Julia Garner, como eu já falei, ela faz a professora Justine, mas ela também tá em Ozark e ela é a personagem principal de Inventando Anna, um documentário da Netflix de uma história real de uma menina chamada Ana que praticava estelionato, mentia copiosamente e conseguiu se dar muito bem na vida até que ela foi descoberta, né? Ela também tá no Quarteto Fantástico, em Lobisomem, enfim, vários aí. Tem o Josh Brosnan, gente. Quem não conhece o Josh Brosnan, ele tá em Deadpool, faz aquele cara fortão lá, né? Ele também tá em Onde os Fracos Não Têm Vez, MIB, Homem de Preto, gente. E ele é simplesmente sensacional. É um personagem, um cara assim, que eu gosto muito de ver em cena. E ele faz o pai lá desesperado, né? O único que sai procurando o filho. Tem Benedict Wong, né, gente? Nossa, Deus, o queridíssimo Benedict Wong. Ele é aquele cara assim, que você vê ele e você lembra, obviamente, dos filmes da Marvel, né, em que ele faz o Wong também. Ele lá, aquele feiticeiro lá que fica no lugar do Doutor Estranho.
Eu sempre falo que uma curiosidade, que eu conheci o Benedict Wong no filme do Doutor Estranho. Então, ele tem o filme, o nome do Benedict, né, que é o personagem principal, que é o Benedict do Doutor Estranho, e o Wong é o nome do personagem, que é o sobrenome dele. É outra curiosidade. A mulher que faz a bruxa, a macumbeira lá, é vivida pela Amy Madigan. A Amy, ela, assim, geralmente, ela não é muito, assim, pelo menos os filmes que eu achei na filmografia dela aqui, são filmes que eu não vi muito, mas talvez você tenha visto, né? A Caçada, Medo da Verdade, Um Lugar no Coração, Destinos Femininos. Desejos Femininos. Eita. Pois é, galera. Então, é um filme, assim, que dá pra você falar, mas não é um filme de jumpscare, não é um filme de terror que você vai se assustar. Agora, a maquiagem do filme é muito boa e as interpretações também são muito bacanas, tá? O menino, inclusive, que faz o Alex, o pequenininho, ele é o Kerry Christopher. Ele é um dos principais, né? Porque todo mundo some menos ele. Ele tem uma atuação brilhante nesse filme, então assim, é muito legal de ver pela atuação e tudo mais. Mas não é algo assim que você vai falar toda hora, dar um pulo da cadeira, não, né? Então, se você tiver a fim de ver um suspense pra mim. Um suspense, bora pro cinema assistir A Hora do Mal, que ainda está em cartazes dos filmes brasileiros. Nos cinemas brasileiros. Tá acontecendo, hein? Tô trocando toda hora as palavras, que isso, tá louca? Bom, enfim, essa aqui eu não vou trocar não. Inscreva-se no canal, deixe seu like, melhor, curte, comenta e compartilha, né, galera? Que é assim pra o YouTube entender que você gostou desse conteúdo, que você vai voltar aqui, que você quer voltar aqui. Enfim, deixe sua opinião aqui também. Comente se você achou o filme legal, se você gostou, se é do seu, né, se você já assistiu. Se você ainda não assistiu, espero que tenha parado antes dos spoilers, né? Mas é isso, gente. No mais, por hoje é só. Beijos, fui!